Conrado, a gente estava conversando, isso já vem desde a Grécia Antiga, né, do logos, que a gente estava falando, porque logos é tanto a palavra para razão quanto para a palavra mesmo, porque a ideia é exatamente buscar o conhecimento proposicional mesmo, esse que se pode comunicar assim entre as pessoas, né? Então, o Aristóteles associava inclusive a capacidade de perceber o bem e o mal e o justo e o injusto, que eu te li lá no começo da política, né? Então é por isso que o ser humano, isso é próprio do ser humano, é da natureza do ser humano para o Aristóteles, por isso que o ser humano é capaz de viver em comunidade política, diferente dos demais animais que são gregários, né? Mas eu ia te perguntar, será que assim, eu vi que tu apresentou várias escolas, mas para ti a mente, ela você associou muito a mente à linguagem, mas não tem parte da mente que ultrapassa a linguagem? Eu digo, eu concordo contigo que tanto o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, né, este é um conhecimento proposicional. Se a gente pode ter um conhecimento científico, por exemplo, sobre ética ou sobre o mundo natural, digamos assim, né, sobre o mundo prático ou sobre o mundo natural, esse é um problema filosófico. Eu acredito que sim. E isso quer dizer que eu vou conseguir formular proposições a respeito do mundo na minha mente e comunicar para vocês, né? Por exemplo, que proteger a vida de um inocente é uma coisa boa. Essa é uma proposição ética que eu estou fazendo. E eu acho que ela é verdadeira. Tá? Eu posso tentar defender para vocês que ela é verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, e me parece que quem deu esse pulo, inclusive, foi o Freud, tem parte da mente que ela não está na consciência, né? E que ela não é proposicional. Tá? O ser humano ele é razão, mas também é emoções, sentimentos e claro, a gente não emoções e sentimentos não são conhecimento científico, mas também são partes da experiência humana. Eu não sei se você conseguiu me pegar, né? Então, entendi. acho que a mente ultrapassa a razão. É só isso que eu estou, né? Eu acho que eu achei interessante. Não, desculpa, não só para. Eu acho que eu entendi, assim, porque nós já conversamos sobre isso, né? É que, na verdade, sim, ó, eu acho que entra aí uma outra questão, porque a visão que a hermenêutica filosófica ela tem, por exemplo, assim, ó, esse termo veio, a primeira vez, ele veio com o Husserl, que é o Lebenswelt. Então, é o mundo vivido, né? Digamos assim. Então, na verdade, a hermenêutica trabalha com esse nível digamos assim, que tu não tens acesso, né? E trabalha, esse seria uma dimensão que o próprio Heidegger coloca, que seria a dimensão hermenêutica, que trabalha com essas questões que a gente não tem acesso, mas que elas também, digamos assim, elas têm atuação, né? E e o pensamento mesmo, esse pensamento que a gente chama no nível apofântico, né? Então, cada vez que tu te conscientiza de alguma coisa, tu já passa do nível hermenêutico para o apofântico. Então, o que eu quero dizer com isso é que a estruturação filosófica, digamos assim, é diferente, por exemplo, dessas que eu acho que tu estás colocando, né? Não sei se na verdade, sim, o que eu deixo claro é que eu acredito e defendi isso na minha tese, né, a partir dessa perspectiva que eu trabalho. Como eu havia dito, para mim, né, e inclusive andei tendo conversas, por exemplo, com o professor Eduardo Luft, né, que concorda com isso, que o conceito de mente é um pseudo-conceito, né? O que a gente quer dizer exatamente quando a gente trabalha a questão da mente? O que é a mente, né? Esse é um grande problema, né? Porque a gente só pode pressupor uma distinção entre mente e linguagem, por exemplo, se a gente já tem uma pré-compreensão sobre esses dois termos, né?
E qual é a pré-compreensão que está implícita, né, quando a gente separa, né, mente e linguagem, por exemplo. Claro que a linguagem, ela não delimita por si todas as capacidades da consciência humana, né? Mas, por outro lado, também, para fazer o link com o que o Conrado comentou, tem uma passagem em Ser Tempo que Heidegger vai dizer algo nesse sentido, né? O exemplo que ele dá é que assim, a gente nunca ouve o bater puro do pica-pau na árvore, e depois vai conceber aquilo enquanto um pica-pau que bate na árvore. A gente já ouve, não é? Enfim, a gente nunca ouve o barulho do fogo puro em si, a sensação, né, pura, para depois perceber que aquilo é o fogo crepitando, né? A gente já ouve o fogo crepitando. O que ele está querendo dizer, e essa é a questão muito interessante abordada, por exemplo, por autor como John McDowell, no livro Mind and Word, que vai propor essa reassociação entre a capacidade linguística humana e a própria capacidade sensível, né, intuitiva, né, de intuição da realidade física, né, no sentido de que a atividade linguística ela já está implicada nas atividades intuitivas dos 5 sentidos de forma muito tênue, de maneira que é muito... E essa é a grande questão, e para isso o McDowell, por exemplo, vai retrabalhar o conceito de segunda natureza, que inclusive está em Aristóteles, né? Ou seja, o ser humano não é só um ser humano que tem 5 sentidos e um plus a mais, vamos dizer assim, que seria a linguagem, né? Um construto artificial que serve para conectar, né, ou trazer à consciência os nossos 5 sentidos. A própria linguagem participa ativamente da nossa compreensão de mundo, né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer que a linguagem é constitutiva para a consciência, e é nesse sentido que é muito difícil, dentro dessa perspectiva que eu apresento, dissociar a capacidade linguística daquilo que o Leandro, está dizendo que chama de mente, né? Uma capacidade mental, capacidade de consciência, né? Mas... E aí existe, sim, uma distinção que pode ser mais aprofundada, mas existe uma distinção mesmo entre essa tradição hermenêutica, que, por exemplo, está hoje em dia contemporaneamente presente de um lado, entre autores como John McDowell e Taylor, ou o Dreyfus, né? Que é o problema sobre ser. Ambos concordam que a linguagem tem uma atuação ativa na formação da consciência. A questão é se a consciência humana é totalmente abrangida pela nossa capacidade linguística ou existe algo que fica de fora? Existe algum contato nosso com o mundo que não é abarcado pela linguagem, né? Isso é uma outra discussão que vai estar presente já entre Heidegger e Husserl, Gadamer e Husserl, né? Mas isso talvez seja um... Agora, para mim, ficou clara a diferença sobre as tuas proposições e as minhas proposições. É porque você associa a mente à consciência. E eu estou te dizendo, existe a consciência e a mente é uma coisa mais ampla, que tem o inconsciente também, né? Então, é exatamente esse ponto. Tem o inconsciente. E na mente tem outras figuras, além da compreensão conceitual do mundo, que é tanto sentimentos, emoções, percepções e também o inconsciente, né? E o inconsciente, aí ele só é trazido para o consciente, traduzido na linguagem, mas isso pode acontecer, né? Que nem, por exemplo, você tentar compreender um sonho, ou tentar compreender... Esse é o trabalho da análise psicológica, dos psicólogos, né? Tentar compreender aquilo que não está resolvido no teu inconsciente, transformar em linguagem. E isso, às vezes, tem um processo curativo até que passa.